Essas são as 3 empresas que a visão de longo prazo está olhando com bastante carinho para o ano de 2026. Prazer, meu nome é Alif, eu vim te trazer uma visão de longo prazo que pode e vai te ajudar na sua carteira de investimento para os próximos anos. E no vídeo de hoje nós vamos falar de 3 ações que, no meu ponto de vista, estão bastante descontadas e que no médio e longo prazo elas podem se beneficiar demais. A primeira ação nós vamos falar da CEMIG, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilha com seu amigo que está pensando em colocar essas empresas na carteira, mas apenas se o vídeo fizer sentido para você. Então vamos continuar falando da CEMIG. Para mim, uma gigante do setor de elétrica com pontos bastante estratégicos. E eu quero mostrar para você se os números dessa empresa fazem sentido e até que ponto que eu estou olhando para a CEMIG. Então eu já vou trazer aqui para vocês o Investidor 10, tá? Que é o site que eu utilizo e você pode utilizar para analisar as suas ações ou qualquer outro que seja da sua preferência, tá? Aqui eu, inclusive, vinculo a carteira do canal, que é investindo R$ 50 por semana. Você também pode acompanhar essa série, eu tenho certeza que vai te encorajar demais. Então vamos começar falando da CEMIG 4, ok? CEMIG 4 é uma empresa do setor de elétrica, assim como eu te falei, tá? Hoje ela está custando por volta de 11,79. Nos últimos 12 meses, essa empresa já subiu mais de 15%. Hoje, um PL de 8,39. Alif, mas o que significa o PL? É o retorno que você vai ter, tá? Apenas com os lucros da empresa. Então, isso significa basicamente o seguinte: se você comprar a CEMIG hoje, essa empresa, com a quantidade de lucros que ela gera, você vai demorar 8 anos para ter o seu retorno, ok? Basicamente isso. Então, nós temos o PVP de 1,17, que significa o quanto que essa empresa está sendo precificada pela quantidade de patrimônio que ela tem no mercado, e o dividend yield de 14%. O dividend yield é quanto que essa empresa paga aos seus acionistas ou pagou aos seus acionistas nos últimos 12 meses, tá? Então, o primeiro ponto que nós precisamos levar em consideração, saber qual que é o preço justo para a CEMIG. É por isso que eu desenvolvi essa planilha, tá? Que inclusive você pode ter acesso. Eu vou deixar o link dessa planilha para você fazer download, tá? Ela tem um custo simbólico de R$ 49,99, que isso vai te mostrar basicamente quanto você pode pagar por cada empresa, tá? É uma planilha de acesso apenas para os alunos, mas como houve bastante demanda, eu resolvi liberar para quem quiser ter acesso, porque eu tenho certeza que isso pode te ajudar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é quanto que a CEMIG pagou de último dividendo, tá? Então, nós vamos puxar aqui embaixo para saber quanto que foi em dinheiro, tá, que ela pagou em 2025. Ela pagou 1,65. Então, nós vamos jogar essa informação aqui, ó, 1,65, e vamos repetir aqui, ó, 1,65. Na CEMIG, basicamente, o que que ela falou para nós lá em cima, tá? Ela distribui um dividendo de 14% ao ano. Eu acredito que é um dividend yield bastante elevado, então eu não busco 14%. Vamos projetar 12%? Mas se você quiser, pode projetar 14 também, tá? Vamos começar projetando 14 para a gente ter a nossa realidade, tá? O preço justo para a CEMIG, tá? Se você projetar 14%, seria de 11,79. E quanto que ela está custando hoje? 11,79. Então, hoje ela paga para você 14% de yield, tá? Custando 11,79. E quanto que ela está custando hoje? 11,79. Então, a planilha fala para nós o seguinte: olha, a CEMIG ela continua em um preço justo, tá? Um ótimo preço, e aí são critérios que a visão de longo prazo implementa para que a gente possa encontrar o melhor desconto possível dentro de alguns critérios que já está automático na planilha, custaria 10,61. E muito descontada, isso significa que ela está muito de graça, custaria 9,43. Alif, mas o que você está falando sobre isso? Aqui é apenas se você olhar para os dividendos que a CEMIG vai pagar. Se você quiser projetar o crescimento, o que nós precisamos pegar? Nós precisamos pegar o LPA, que é o lucro por ação, que é de 1,40, então nós vamos jogar aqui, ó, 1,40, e nós precisamos pegar o VPA, que é o valor patrimonial por ação, custando 10,04, e jogar aqui, ó, 10,04. O que a planilha fala para nós? Olha, a CEMIG ela pode crescer, tá? Se ela não melhorar nem os números, se ela não melhorar suas receitas, se ela não melhorar suas dívidas, ela pode crescer com os números de hoje
até 17,78 de cotação. Então, basicamente, hoje a CEMIG custando 11,79, ela está em um preço justo para dividendos e ela podendo crescer até 17,78, cara, é bom demais. Ou seja, nós estamos colocando uma empresa na nossa carteira que ela tem possibilidade de crescimento e ela distribui bons dividendos. Se você for um pouco mais realista e não querer buscar os 14%, você fala assim, pô, 1% de yield para mim por mês é legal. Então eu vou projetar 12%. O que que a planilha fala? Que até 13,75 a CEMIG tá paga, tá bem paga. Ok. Então, para mim, é interessantíssimo ter a CEMIG na carteira. Só que eu preciso entender como que ela ganha de dinheiro, tá? Como que a CEMIG hoje ela faz para rentabilizar lucro para a empresa? Então, vamos olhar primeiro o payout da CEMIG para ver se está dentro da média histórica. Então, nota que ó, a CEMIG hoje manteve um payout. Na verdade, ela está distribuindo agora, nos últimos 12 meses, um pouquinho a mais, mas a realidade sempre foi essa. Então, se a realidade sempre foi essa, nós podemos esperar para que no futuro, se não acontecer nada, nenhum imprevisto, nós tenhamos a CEMIG continuando a distribuir esse mesmo payout, essa mesma projeção de dividendos, tá? Então, ó, o que que ela fala aqui? Ó, comparador de ações, ela compara a CEMIG com as empresas do mesmo setor, tá? Mas eu não quero olhar para isso. Eu quero olhar simplesmente o quê, tá? Eu quero olhar o como que a empresa faz hoje para ganhar dinheiro. Então, aqui, o investidor 10 ele traz um pouquinho para nós sobre isso. Ó. A Companhia Energética de Minas Gerais é uma empresa do setor de utilidade pública, tá? Então, uma empresa hoje, quando é do setor de utilidade pública, seja saneamento, seja energia, ela é considerada um setor perene. E nós queremos a maior parte da nossa carteira dentro de um setor perene, ok? Subsetor de energia elétrica, atuando na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A CEMIG atua no mercado de gás natural e energia renovável, soluções energéticas sustentáveis, consultoria para eficiência energética. Então presta atenção no que eu estou te falando aqui. Como que a CEMIG ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro na geração, ela ganha dinheiro na transmissão, ela ganha dinheiro na distribuição, ela ganha dinheiro na comercialização de energia elétrica. Olha o tanto de dinheiro que a CEMIG tem possibilidade de colocar no seu caixa. Ela não depende apenas, por exemplo, da geração. Ela tem geração, ela tem transmissão, ela tem distribuição, ela tem comercialização. A CEMIG tem várias frentes fazendo com que a empresa possa ganhar dinheiro. E mais legal de tudo é que os números da CEMIG hoje estão extremamente descontados, tá? Então é uma empresa dentro de um setor muito perene, tá? Que é a energia, é uma empresa com os números muito bons, descontados, e é uma empresa que tem várias frentes ganhando dinheiro. Então, isso mostra para a gente que a CEMIG tem espaço na nossa carteira de investimento. Ela tem mesmo. E ó, aqui fala, fundada em 1952, então pelo governo de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, a Companhia Energética de Minas Gerais, surgiu com o objetivo de atender a crescente demanda por energia elétrica do estado. Informações complementares. A empresa CEMIG está listada na B3 com um valor de mercado de 37,05 bilhões, tendo um patrimônio de 28,73 bilhões, com um total de 6.153 funcionários. A empresa está listada na Bolsa de Valores no setor de utilidade pública e no setor de segmento de energia elétrica. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um faturamento de 42,43 bilhões, que gerou um lucro no valor de 4,2 bilhões. Então vamos olhar agora, já que nós falamos de lucro, vamos olhar aqui quanto que a CEMIG tem lucrado em relação à sua dívida. Vamos ver se aqui mostra para nós, tá? Payout, preço teto, comparação com os índices. Tan, tan, tan. Vamos ver se aqui mostra o lucro da empresa baseado com a dívida. Sem comparativos, eu acho que não vai mostrar, tá? Não, mas show de bola. Olha que legal. Quando nós temos um PL, pode ver que o PL em 2024 foi menor ainda, tá? Foi de 4,47, 2023, 4,38. Isso significa que quanto mais rápido, tá?
nós colocarmos o PL mais baixo significa quanto mais rápido nós temos de retorno do nosso dinheiro, tá? O PVP, ela manteve a média, só em 2023 ela ficou ali muito próxima ao seu preço justo, tá? Dividend yield, ela vem aumentando ao longo dos anos, isso é extremamente interessante. O payout, aqui, o atual, de 106,20%, isso preocupa, tá? Porque mostra que ela está distribuindo mais que o caixa da empresa, porque aqui 2 pontos. Ou ela tem reserva e está distribuindo a reserva, ou ela está sangrando o caixa da empresa. Aqui é um ponto problemático, porque não tem como a empresa distribuir para os seus acionistas mais do que ela lucra. Não faz sentido nenhum. A margem líquida, tá? Vem mantendo uma regularidade, na verdade caiu um pouquinho, mas nos últimos anos manteve uma regularidade. A margem bruta também caiu um pouquinho. A margem sobre o EBITDA, tá? Manteve uma regularidade e agora caiu um pouquinho. Vamos ver, o seu VPA manteve uma regularidade, o LPA manteve uma regularidade, o seu ROA caiu um pouquinho, o CAGR dos últimos 5 anos, aqui é preocupante, porque olha a discrepância, tá? Olha a discrepância também. Ela simplesmente cortou em 50%, ou seja, isso mostra para nós, ou a CEMIG atingiu um teto de faturamento, e por isso que a cotação não destrava, tá? Porque não consegue se precificar o futuro, ou alguém está fazendo corpo mole e não está gerando receita para a empresa. Simplesmente isso, tá? Mas assim, hoje, você olhando apenas os números, que nem eu falei, olhando apenas os números e vendo os números atuais hoje da CEMIG, para mim faz sentido ter ela na carteira, principalmente porque para dividendos e para crescimento, os números atuais hoje, mesmo ela batendo na tampa, a cotação precisaria destravar pelo menos a 13 ou a 17,78. Se você tem a CEMIG hoje custando 11,45, você está dentro de um baita preço médio. Então, na minha visão, vale a pena você estudar para ver se faz sentido você ter na sua carteira. A outra empresa que nós vamos falar agora, nesse momento, é a M. Dias Branco. Na minha visão, essa empresa ela tende a se sobressair agora, principalmente pela questão da isenção do IR. Tá? A M. Dias Branco trabalha com produtos de mercado e quando sobra mais dinheiro no bolso da população, a população tende a gastar aonde? Com consumo, com comida. Tá? E a M. Dias Branco pode se favorecer dessa isenção para quem ganha até 5 mil reais. Então, nós vamos passar a olhar os dados agora da M. Dias Brancos e nós vamos fazer a mesma análise, tá? M. Dias Branco. Então a empresa hoje custa R$ 25,22. Nos últimos 12 meses, ela cresceu 10,24, tá? Desculpa, não estou compartilhando. Ela cresceu 10,24. Hoje ela está num preço sobre lucro de 12,55. O que significa? Se você comprar a M. Dias Branco hoje, tá? Você vai ter o retorno dessa empresa apenas com os lucros daqui 12 anos, ok? Um PVP de 1,03 dentro do seu preço justo, tá? E pagando um dividend yield de 5,32. Aqui nós temos um cenário que você pode até falar assim, pô, Aleph, 5,32 de dividendo? Você está de brincadeira comigo? Cara, toda carteira ela precisa de uma estrutura onde você vai ter um balanceamento entre dividendos e um balanceamento de crescimento. Se você estiver colocando o M. Dias Branco na sua carteira para dividendo, você tende a se frustrar. Ela não é para isso. Então, acompanha a minha visão nesse momento, tá? Então, vamos jogar os dados da empresa na planilha de preço justo. Se você já sabe que a empresa não vai pagar um bom dividendo, ela vai pagar 5,32, ou você precisa comprar ela mais barato possível para que o seu yield melhore, tá? Porque quanto mais barato e ela distribuir na mesma margem, você tem uma distribuição, um aumento de yield, ou você não vai colocar ela para dividendos e você vai colocar ela apenas para crescimento. E nós vamos calcular os dois, tá? Então, vamos puxar quanto que ela pagou no último ano, tá? Em 2025, ela pagou um total de 1,31, mas nota, olha que diferença, não é a realidade. Vamos puxar a realidade aqui, ó. Aqui seria o melhor cenário, 0,62. 0,62 é mais dentro da realidade do que esse ou esse.
tá? Aqui pode ter sido algum fato relevante, alguma venda de algum equipamento, alguma entrada de dinheiro absurda, queimou o caixa de maneira robusta. Aqui 2025 nós sabemos o que foi. 2025 teve a reforma tributária, provavelmente a M. Dias Branco queimou o caixa, assim como todas as outras, tá? E fez a distribuição já jogando lá para frente, tá bom? Então vamos projetar aqui 0,62 é a realidade, tá? 0,60 para ser mais justo. 0,60, hoje a empresa custa em torno de R$ 24, se não me engano, 25,12. Vamos jogar aqui, ó, 25,12. Então, ela tem um dividend yield médio de 2,39, tá? É um dividend yield que, se você for buscar na sua carteira, não faz sentido nenhum você ter em Dias Branco, tá? E eu não coloquei ela na minha carteira por causa dos dividendos. Eu coloquei ela na minha carteira por causa do crescimento, tá? Então, se eu buscar um dividend yield médio, que é o que eu aceito para minha carteira, e ela continuar distribuindo os 60 centavos que ela distribui, eu preciso pagar nela no máximo R$ 10. Só que hoje a empresa custa 25,12. Então não tem como eu esperar até R$ 10. Provavelmente a empresa não vai cair isso, e principalmente porque não faz sentido. Os múltiplos da empresa são extremamente saudáveis, tá? Então a gente puxa o PL hoje dela, que é o LPA de 2, tá? O LPA de 2, e nós puxamos o VPA de 24,50, que é o lucro por ação e o valor patrimonial por ação. O que mudou? Por que está dando erro aqui? Calma aí. 2,0. 2,0. Tem alguma coisa dando errado, galera. Calma aí. 24,50. Será que eu peguei o LPA errado? LPA, não, tá 2. Tem alguma coisa errada. Calma aí, galera. Tem alguma coisa errada. Beleza. Vamos jogar aqui agora. 2. E agora 24,50. 24,50. Beleza. Show de bola. O que que a planilha fala para nós, tá? 33,20 será o preço justo, tá? Será o preço justo da M. Dias Branco. Então, 33,20 é o que eu estou buscando para ela. Muito descontada, sem ela melhorar nenhum dos números, ela vai custar 26,56, muito descontada. E quanto que ela está custando hoje? Quanto que ela está custando hoje? 25,12. Então você joga aqui, ó, 25,12, 0,60, que foi o que nós já vimos, 0,60, 6%. Beleza. Olha aí. Eu preciso pagar nela para dividendos R$ 10 e para crescimento muito descontada 26,56. Ah, então você colocou ela para crescimento? Exatamente. Eu não coloquei ela na minha carteira para dividendos. Eu coloquei buscando a multiplicação, encontrar uma boa empresa a um preço justo. E nesse caso, extremamente descontada. Extremamente descontada porque ela está custando muito abaixo do que a empresa vale. E nesse momento, o que eu quero falar para você? Se você quiser aprender a montar uma carteira de investimento, aprender com quem investe na prática, eu tenho um convite para você que é entrar para a visão de longo prazo. Aqui você vai aprender a investir na prática, você vai dar a mão para mim. Tem todos esses módulos: renda fixa, fundo imobiliário, ações, análises fundamentalistas, a planilha de preço que você tem a minha carteira com as estruturas validadas, a estratégia que a visão de longo prazo utiliza dentro da Bolsa de Valores. Aqui tem um módulo te ajudando a ganhar mais dinheiro dentro do mercado tradicional para que você invista mais dinheiro. E aqui aulas 0800 que eu disponibilizo para que todo mundo possa ver. E o mais legal de tudo é que ainda nós temos um grupo, tá? Uma lista de transmissão que você recebe todas as informações, tá? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro a todo momento. Então, aqui essa é a lista de transmissão dos alunos da visão de longo prazo, tá? Onde você recebe todas as informações em
tempo real. Caso você queira também entrar no nosso grupo gratuito, nós temos um grupo gratuito. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição, tá bom? Aqui tem muito conteúdo valioso. Eu tenho certeza que isso pode te ajudar a investir de uma maneira muito mais prática. E agora, antes de nós falarmos da última empresa, que é uma empresa dentro de construção civil, eu acredito que é uma empresa bastante descontada nesse momento, continua vendendo muito, e quando a taxa de juros vier a cair, ela tende a se sobressair. E agora nós vamos falar da EZTEC, e nós vamos fazer o mesmo processo com a EZTEC. Vamos puxar os dados da empresa, tá? Para ver se faz sentido nós termos essa empresa na nossa carteira. Hoje ela custando R$ 15,30, no último ano ela já subiu 22,69. Você pode pensar, pô, Arif, mas ela já subiu praticamente 23%, será que ela está cara? Vamos jogar os dados na planilha de preço. Nós precisamos investir de maneira racional. Nós não podemos ter a emoção. Subiu 30%, mas ela tem uma margem de risco para subir mais 50%, 60%. Você vai ficar de fora do jogo? Não vai, entendeu? Não vai, não pode se perder essas oportunidades. E a EZTEC, na minha visão para 2026, é uma empresa com bastante potencial de crescimento, e nós vamos jogar os dados. 15,30 é o que ela custa hoje. Vamos olhar quanto que ela distribuiu de dividendos no último ano, tá? De dividendo pago, ela distribuiu 1,55. Não é a realidade, tá? Vamos usar essa média aqui. Então, R$ 1. Vamos puxar R$ 1 de dividendo. R$ 1. Pode ver que ela paga 6,54% ao ano. Então, nós vamos puxar 6%. Qual que é o preço justo para a EZTEC? 16,67. Mesmo se você projetar dividendos, e a maioria das carteiras hoje projeta pelo menos 6%, a EZTEC pode entrar a esse preço na sua carteira para dividendos. Mas se olhar agora crescimento, para ver o que faz mais sentido, a gente vai pegar o LPA de 1,94, que é o lucro por ação, e vamos pegar o VPA de 18,27, que é o valor patrimonial por ação. A planilha nos fala simplesmente que a EZTEC pode chegar a custar até 28,24 centavos, se ela não melhorar nenhum número dela hoje. Se ela não vender mais, se ela não melhorar suas dívidas, se ela não fizer mais nada, hoje a cotação dela, para ela destravar, teria que chegar a R$ 28,24. Então, na minha visão, a EZTEC é uma baita empresa, principalmente por um ponto, tá? A EZTEC é uma empresa de São Paulo, tá sediado em São Paulo. Eu consigo hoje andar por aqui e ver prédios da EZTEC. Os prédios são muito bem feitos, é quase um classe média alta. Então, as pessoas que adquirem hoje o EZTEC têm um poder um pouco mais aquisitivo para comprar esses apartamentos. São apartamentos hoje com varandas gourmet, no mínimo tem 3 quartos, garagens cobertas. Então, assim, são apartamentos extremamente bons para se morar, principalmente aqui em São Paulo, e em regiões boas aqui em São Paulo, tá? Então, vamos entender um pouquinho sobre a EZTEC nesse momento, tá? Vamos olhar aqui o payout, tá? Ó, nota que o lucro dela é muito maior do que o que ela distribui. Isso mostra que a EZTEC está reinvestindo nela mesma. Até por isso que nós temos um PL de 7,90. Isso significa que em 7 anos você já recupera o valor que você investiu na EZTEC. No meu ponto de vista, tá? É bem justo um PL de 7,90, tá? Um dividend yield de 10,15 não é a realidade, isso foi nos últimos 12 meses, mas lembra, em 2025 teve uma distribuição maior, tá? Você pode notar, teve uma distribuição maior por causa da tributação dos dividendos. Todo mundo correu para fazer uma distribuição mais avantajada, tá? Mas vamos olhar aqui um pouquinho do que a EZTEC faz. Sobre a EZTEC, é uma construtora e incorporadora brasileira com sede em São Paulo, atuando no setor de consumo cíclico e subsetor de construção civil. A empresa é especializada em projetos residenciais comerciais de médio e alto padrão. Exatamente, foi o que eu acabei de te falar. Abrangendo etapas de construção, incorporação e vendas de imóveis. Com mais de 40 anos de mercado, a EZTEC lançou 141 empreendimentos, totalizando 4,3 milhões de metros quadrados de área construída e em movimento abrangendo cerca de 29.033. Por que eu gosto tanto da EZTEC, tá?
Porque eu tenho uma empresa de consultoria aqui em São Paulo, eu atendo algumas empresas no B2B, tá? E uma dessas empresas que eu atendi no ano de 2012 foi a Exetec. Então eu conheci os donos. Eu conheci a família Zarzur e eles são muito bons ganhadores de dinheiro. Eles não tinham o capital aberto ainda, tá? E eles já eram muito bons ganhadores de dinheiro, principalmente com a Exetec, com a Tec Vendas, que é a empresa que vende os imóveis. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é que um pouco do que eu vi de perto da Exetec, tá? Então, vale a pena você estudar essa empresa para ver se faz sentido você ter ela na sua carteira. E quando a gente passa a analisar os números da Exetec, tá? A gente puxa todos os números aqui, olha que o PL ele vem diminuindo, tá? Então, isso é interessante para nós, porque nós queremos colocar o nosso dinheiro e nós queremos que o retorno venha o mais rápido possível, tá? É isso que nós queremos. O payout manteve, tá? Na verdade, subiu bem agressivo nesses dois últimos, tá? Tanto 2024 quanto o atual, mas a gente pode considerar um payout pelo menos aí de uns 30% na média. A margem líquida da empresa melhorou, tá? A margem bruta sofre um pouquinho por causa da taxa de juros, por isso que é importante você ter a visão de comprar EasyTech nesse momento, caso fizer sentido para você, lembrando que não é nenhuma recomendação, mas caso fizer sentido para você, você projetando a redução da taxa de juros. Porque hoje nós temos a EasyTech vendendo bem, sim, tá? Ela vende bem. Quando a taxa de juros cair e o nosso dinheiro ele ficar mais fluido, a EasyTech tende a melhorar ainda mais as vendas da empresa, ok? Temos a margem sobre o EBITDA, manteve regularidade, tá? O CAGR dos últimos anos foi melhorando, tá? Só nesses dois últimos anos, tanto 2024, 2023, 2024, deu uma rabelada, na verdade, 2024 atual, tá? Deu uma caída, principalmente por causa da taxa de juros, mas nós temos um ROI bem legal, 10, 7,26. Aqui 2023, 5,15, não foi tão legal, mas agora um ROI de 10 e um ROI de 8,24, cara, na minha interpretação, tá? Para uma empresa de construção civil, onde nós temos a taxa de juros mais alta dos últimos 20 anos, a segunda maior taxa de juros do planeta, cara, a empresa está se sobressaindo de maneira absurda, tá? Se sobressaindo de maneira absurda, ok? Então, aqui eu estou deixando para vocês as três empresas que a visão de longo prazo está olhando para o ano de 2026. Não é nenhuma recomendação. Estude, analise, vê se faz sentido dentro da sua estratégia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal, compartilha com seu amigo, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E aquilo, se você quiser aprender a investir, montar uma carteira de dar inveja em qualquer pessoa, a visão de longo prazo é para você. E eu te vejo num próximo vídeo. Valeu!